para a gente apresentar a Priscila, eu vou ler a mini bio dela. Lembrem-se de mandar suas perguntas, tá bom? No Q&A, Q&A, mandem as suas perguntas que vão ser respondidas no final. A gente vai usar 2 perguntas só, uma de educação e uma de finanças, para a gente seguir na nossa linha de cronograma aqui. Então, antes de passar para a Priscila, eu vou apresentar ela. A Priscila Emerick, ela é economista formada pela USP, mais uma da USP. Muito legal. Citibank, Credit Card, 2 empresas do ramo financeiro, participou de congressos nacionais de educação financeira com os maiores especialistas do assunto no país. Ela é mãe em tempo integral e grande entusiasta de educação financeira para todos os bolsos. Nos tempos vagos, eu tomei essa liberdade, ela gosta, né, de assistir e sofrer, né, com o Palmeiras. Então, nesse momento, eu passo para ela. Priscila, muito obrigado, seja muito bem-vinda e o tempo já é seu. Obrigada aí. Estão me ouvindo direitinho? Perfeitamente. Maravilha. Estou muito feliz hoje de estar aqui com vocês. Eu gosto muito quando eu tenho a chance de falar um pouquinho sobre esse assunto, porque é um assunto que a gente não fala muito, né? É um assunto muito importante, mas que a gente é quase um tabu. Então, assim, imagina que a maioria dos filhos não sabem quanto o pai ganha, como ele gasta, se ele tem investimento. Não é um assunto que a gente faz com os amigos, assim, ó, eu tô com essa dívida, né? Ah, consegui aquilo. E hoje a gente vê até casais que o próprio marido e a esposa não sabem um quanto o outro ganha, exatamente, né? E a gente sabe que o dinheiro ele não traz, né, felicidade. Só que quando a gente não tem, quando ele falta para a gente, tem uma série de problemas na nossa vida. A gente tem mais ansiedade, estresse, noites mal dormidas, muitas vezes divórcios por causa disso. E então, meu objetivo aqui hoje, né, nesse tempinho que a gente tem, é fazer com que cada um que está ouvindo aqui tenha um desejo maior de poder olhar um pouco para o seu dinheiro, porque tem muita gente de olho nele. Eu vou aqui compartilhar minha apresentação. Vamos lá. Tudo certo? Estão vendo aí? Não. Não? A gente está vendo só você. Tá bom. E agora? Agora está carregando perfeitamente. Agora a gente vê toda a tela. Isso, perfeito. Certinho. Então, tá bom. Sabe? Recebi aqui uma presença ilustre que veio tirar uma coisa aqui de trás. Obrigada, amor. Maravilha. Então, para falar, né, um pouquinho sobre finanças pessoais, esse é um assunto muito difícil. Porque o nosso país, ele é campeão em desigualdade. Então, sempre que a gente vai falar sobre dinheiro, às vezes o que serve para um grupo não serve para o outro. Então, eu sempre tive muita curiosidade, né, de querer achar algo que pudesse funcionar para todas as pessoas, né, para todos os bolsos mesmo. E a gente tem um probleminha aqui, né, no país. A gente sabe que uma pessoa que vive no Japão, nos Estados Unidos, pode até fazer sentido, né, ter uma dívida para um bem de consumo, né, para comprar uma coisa para consumir, porque os juros são baixos. Mas aqui a coisa é bem diferente. Hoje a gente, se eu tenho um dinheiro, né, R$ 100 que eu quero investir, uma Selic hoje, né, uma coisa garantida, vai me dar 2% ao ano. Agora, se eu vou pedir esse dinheiro emprestado, por exemplo, num rotativo, num cheque especial, eu posso pagar até 300% ao ano. Então, é uma diferença muito grande, né? E a gente fala, poxa, por que que isso acontece aqui, né? E é fácil culpar, né, as instituições financeiras, mas a gente tem muita culpa nessa história também. Por quê? Primeiro, a gente tem uma certa cultura imediatista. O que é isso? Assim, tem mais pessoas hoje querendo adiantar o consumo delas e aceitando pagar juros para ter antes as coisas. Ter antes televisão, um carro, esse valor alto e ele fica.
Também a gente tem um problema grande de falta de educação financeira, por aquilo que ninguém fala, a escola não ensina sobre isso, os pais não ensinam sobre isso, e aí? E também, essa falta de educação financeira faz com que a gente possa pegar algum empréstimo que a gente depois não dá conta. A gente acha que dá para pagar, se enrola, e no final fica inadimplente, não honra esse compromisso. E as empresas não vão ficar com prejuízo. Então, o que acontece? Eu que fiz lá meu rotativo, estou pagando todo mês o mínimo, estou pagando o valor de juros. Esses juros que eu estou pagando, eu estou pagando o meu empréstimo de todo mundo também. Não, eu sou tão entusiasta dele e eu realmente vejo essa necessidade de falar mais, né, de deixar de ser um tabu, a gente conversar mais, então, sobre dinheiro. Para a gente começar, eu queria colocar uma enquete, o Flavinho fez aí para mim. Você consegue ver aí? Consigo, vou colocar agora. Você está me ouvindo? Acho que sua conexão não está tão boa. 3, 2. Vai. Joguei aqui. Não tá boa? Às vezes você falando dá uma robotizada, mas está indo. Tá bom. Ó, coloquei a enquete. Você me ouve? Eu ouço. Coloquei a Aí enquete. deu ruim na conexão. Fica Vamos lá, tranquila. então. Pessoal, tenho... Só preencher, a gente não recebe. Podem responder com honestidade, porque a gente não recebe a conexão a resposta de cada um. Vou esperar o resultado aí para a gente ver. Do nosso grupo aqui, como é que a gente está hoje cuidando do nosso dinheiro? Boa. Aqui, só para te avisando, Pri, nós temos 35%, está aumentando, 40% já responderam, né? Então vamos deixar mais um pouquinho, pessoal, quero que todo mundo responda para que a Priscila tenha as informações aqui que são super importantes. Se você quiser, Pri, eu vou até ler para as pessoas. Então, a gente tem 5 perguntas aqui, pessoal. Você controla todos os seus gastos do mês? Opção A, controlo tudo, até o pão da padaria. Essa é a Priscila. Controlo os grandes gastos. Não controlo. Aí a segunda pergunta é, no final do mês, seu dinheiro sempre sobra, nem sempre sobra ou falta? Terceira pergunta, você utiliza o limite do cheque especial? Utilizei uma vez, utilizo de vez em quando, utilizo todo mês. Quarta pergunta, você tem alguma dívida? Empréstimo ou carnê? Não tenho, não sei, tenho. E a última pergunta, e aí a gente termina, 70% já responderam, faltam alguns. Quando você pretende comprar uma TV nova, você poupa até ter o valor necessário, faz um carnê mais ou menos dentro do seu orçamento, usa o cheque especial ou rotativo do cartão de crédito. Show de bola. Eu estou respondendo aqui o meu também. Vamos lá, vou compartilhar o resultado. Pode ser, Pri? Pode, compartilhe para a gente. Vê se você está vendo aí também. Você é a pessoa mais importante para ver. Legal, tá contigo então. Então, maioria controla os grandes gastos. Muito bom, um método muito legal também para a gente fazer. Segunda, no final do mês, o dinheiro nem sempre sobra, que é o que acontece geralmente quando a gente só controla os gastos grandes, né? E terceiro, você utiliza o limite do cheque especial? A maioria, felizmente, sabe que essas são taxas bem altas, utilizou uma vez só, e alguns utilizam de vez em quando, 30%. Você tem alguma dívida, empréstimo ou carnê? Não tenho. 60% aqui não tem dívida hoje. Um público maravilhoso que temos hoje. Não sabe? 40% tem. Também um grupo maravilhoso que temos aqui hoje. E quando pretende comprar uma TV nova, você poupa até ter o valor necessário? Maioria aqui, 60%. Faz um carnê mais ou menos dentro do seu orçamento, 33%. Usa o cheque especial ou rotativo do cartão de crédito, 6%. Maravilha. Quero dizer para vocês que em finanças não tem certo e errado. No fundo, nós somos livres, nós escolhemos como vamos fazer. E as consequências vêm. Cada um tem um método pessoal para cuidar do seu dinheiro, né?
Eu vou apresentar aqui de novo, voltar aqui, vamos ver se agora vai direitinho. E continuar. Maravilha. Hoje no Brasil, 70% das famílias têm dívidas. O nosso percentual aqui está mais baixo do que a gente tem no país hoje, tá bom? Muito bem. Quem conhece esse livro aqui, né? Finanças Pessoais. Eu sei que tem pessoas aqui que eu já vi que conhecem, inclusive fizeram um curso comigo, né? Vou contar a minha história agora, né? Eu sempre gostei desse assunto, sempre procurei, li muitos livros, palestras, participei de congresso, tentando achar alguma coisa brasileira, assim, que pudesse ajudar o nosso país a aumentar essa educação financeira para diminuir essa situação que a gente vê hoje, né? Queria achar um método que funcionasse para várias pessoas diferentes. E eu não encontrei, tentei vários, não achei, tentei montar alguma coisa e eu desisti. E os anos passaram, foquei em outras coisas maravilhosas, né, que são as minhas filhas. E eu fui convidada, então, 2 anos atrás, para fazer esse curso de finanças pessoais pelo presidente Araújo. E na hora eu pensei assim, bom, acho que eu não preciso, né? Mas mesmo assim fui obediente e falei, não, vamos lá, vou fazer. E quando eu fiz lá na aula do Palmas com um grupo maravilhoso, a Diva está aqui, né? Fez com a gente também, outras pessoas que eu não estou vendo todo mundo, e aprendi demais. E realmente conheci qual que é o método do Senhor para tratar de dinheiro. E então hoje aqui, o que eu quero, né, passar para vocês são alguns tesouros, sabe? Uma parte, alguns tesouros que eu aprendi nesse curso. Deixa eu passar aqui. Não sei quem conhece isso aqui. Isso aqui se chama, o Mapa para o Sucesso da Mordomia Financeira. Mordomia é um nome estranho, né? É que o enfoque, né, quando a gente fala das coisas do evangelho, é muito diferente do enfoque do mundo. Para o Senhor, ele vê assim, ele explica para a gente que todas as coisas são dele. As posses, né, que nós temos e achamos que são nossas, na verdade, tudo é dele. Mas ele escolhe, ele divide, né? Ele dá mais uma parte de uma mordomia para alguns, outra para outros. Alguns recebem mais para cuidar, outros menos. E essa parte que nós temos, né, os nossos recursos, são parte dessa mordomia que a gente recebeu. E um dia nós vamos ter que prestar contas para o Senhor o que a gente fez com a mordomia que ele passou para a gente. E então, para conseguir, né, chegar é uma casa, então o sucesso seria chegar lá em cima, que é o número 5, que é você já ter, né, uma autossuficiência e continuar ajudando, né, e abençoando outras vidas, porque quando eu não sou autossuficiente, o que acontece? Eu limito o meu progresso e eu não consigo ajudar outras pessoas se eu preciso de ajuda. Então, realmente, o Senhor ele quer prover para o povo dele, né? Ele quer realmente que cada um de nós tenha condições de prover para si mesmo e para sua família. A base disso tudo está aqui. É a fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor, quando eu acredito, né, que todo problema ele tem uma solução, quando eu coloco realmente toda a minha fé no Senhor, que por meio dele, com a ajuda dele, eu vou conseguir passar por qualquer situação que eu tô, esse é o começo. Não dá para ninguém aqui que não acredite, assim, pensar, eu nunca vou conseguir fazer um orçamento, eu nunca vou conseguir ter autonomia, poder investir um dinheiro, poder ter uma aposentadoria melhor. Se eu não acredito, pronto, já morreu, eu nunca vou chegar lá. Foi tão linda a história que o Fabrício contou agora pra gente, né? Eu fui uma das pessoas que fez lá o Bancos em Ação. Eu era voluntária, assim, lá na USP, e fui em várias escolas públicas fazer aquilo. E o Senhor, ele quer isso, ele vê que qualquer coisa, né? Todos nós temos um caminho. Qualquer problema que a gente tem hoje, ele tem uma solução. Com a ajuda do Senhor, nós podemos vencer isso. O segundo passo, então, é a união com o cônjuge. Um dos livros mais vendidos de finanças aqui no Brasil, até de história, meio autoajuda, chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, é do Gustavo Cerbasi. E ele deu até origem para um filme famoso aí, e foi uma forma legal que ele quis, por quê? Porque é um assunto, quando você fala de finanças, as pessoas já pensam em matemática, né? Aqui no Brasil as pessoas têm pavor, né? Fala matemática, vou ter que fazer assusta um pouco, né? Tem mulheres que não querem mexer com isso por algum motivo, ou às vezes tem homens que também não querem mexer com orçamento, às vezes de querer usar mais ou menos tempo para cuidar disso, das finanças da família.
Mas, na verdade, a administração financeira, ela tem que ser mútua. Eu preciso, né, em união com o meu cônjuge, colocar as necessidades da família na frente das minhas necessidades pessoais. Terceiro ponto é o compromisso com a autossuficiência. E ter esse compromisso de prover para mim, por meus meios, né? O Senhor, ele ama o esforço. Então, nós temos que fazer juntar a fé com as obras e tudo sempre vai dar certo. Às vezes demora um pouco, mas no final sempre vai dar certo. O primeiro, o pilar, eles chamam até de parede, né? Seria o trabalho. Então, para eu fazer, para construir tudo isso, em primeiro lugar, eu tenho que trabalhar. Então, embora o Senhor, ele queira prover tudo para gente, ele espera que nós trabalhemos duro e assumamos a responsabilidade pelas nossas necessidades, para que eu não limite meu crescimento e possa desenvolver caráter, né? O trabalho, ele é muito importante na nossa vida. Então, ele é a pedra, né, fundamental, e tem vários cursos aí de autossuficiência para ajudar nessa parte do trabalho. O outro pilar, outra parede que segura e está o tempo todo em tudo que eu fizer, é o orçamento. Orçamento, vocês sabem quem que faz orçamento aqui no Brasil? Vou nem perguntar em voz alta, né? Com certeza algumas pessoas aqui fazem, sempre várias fazem. Isso eu vejo pesquisas do Brasil inteiro, né? Quem faz orçamento no Brasil são as empresas. Qualquer organização que ela queira dar lucro, ela precisa fazer um orçamento. E quando a gente pensa, né, no orçamento, a gente percebe que ele é muito difícil, né? A gente não faz, geralmente, e você diz assim, poxa, e a culpa é de quem? É minha que eu não faço? O que acontece? Por que no Brasil as pessoas não têm essa cultura, né? A gente teve um problema lá atrás, que foi a inflação. Na época da inflação, e meus pais, e pais de tantas pessoas, você não podia guardar dinheiro, não fazia sentido guardar dinheiro, o preço ia ficar bem mais alto, então você tinha que comprar o quanto antes. Então, isso gerou uma cultura, né, de consumo imediato, de não fazer orçamento, e isso, os filhos, então, não aprenderam com os pais a fazer orçamento. Então, a gente precisa mudar, vai ter que fazer uma coisa diferente, né? Para eu ter um resultado diferente, eu preciso tomar atitudes diferentes. E o orçamento, deixa eu pôr aqui para vocês. Uma frase bem legal que eu parodiei de uma citação que eu peguei hoje. Seguinte, não vou mentir para vocês, né? Fazer orçamento, ele é difícil. Ficar sem dinheiro é difícil. Ter um monte de dívidas é difícil. Viver brigando por dinheiro é bem difícil. Ter nome sujo é difícil. Viver com a aposentadoria do governo é difícil. Depender dos outros é difícil. Escolha o seu difícil. Não tem caminho fácil, né? Seria bom que fosse. Mas a gente tem fazer esse orçamento no dia a dia, né? Ele é uma ferramenta para que a gente tenha essa segurança financeira. Primeiro, ele é um ato de fé, porque eu não sei o que vai acontecer mês que vem, né? Quando eu faço um orçamento, é um ato de fé mesmo. Depois, ele tem que ser flexível, não pode ser uma coisa muito engessada, eu achar que tem que ficar dentro daquilo. Não, ele é uma coisa flexível. E ninguém acerta logo de primeira. A gente tem que fazer ajuste no nosso orçamento muitos meses até chegar em um orçamento eficaz para a nossa família. Vai chegar uma hora depois que a gente aprende, aí a gente faz, esforça, e um dia a gente se torna aquilo. Então, aquele tipo de gasto, aquela mentalidade já vai fazer parte da nossa vida, a gente já não vai precisar fazer um controle tão minucioso, mas para chegar lá, eu preciso passar por isso, eu preciso realmente usar essa ferramenta, né? Para fazer, como é que eu faço, então, o orçamento? Gastar um tempo rápido aqui, ficar de olho. Primeiro, eu preciso compreender quais são os meus gastos, tá? Então, no curso que eu falei para vocês, que é incrível, porque ouvir palestra, igual vocês estão me ouvindo aqui hoje, é bom. Ler livros, né, sobre finanças é muito bom, ver vídeos. Tem muitos youtubers falando sobre tantas coisas legais, né, sobre finanças. Mas nada vai mudar enquanto eu realmente não agir. Então, esse método da igreja de fazer grupos, ele faz com que a gente tenha um ânimo maior de ir para o curso, porque a gente vai ter que prestar contas do que fez e não fez. E demora, né? Ele leva um tempo suficiente para mudar hábitos. Se trata de hábito, não se trata de conhecimento. Aí todo mundo sabe que deve gastar menos do que ganha, né? Essas coisas todo mundo sabe. Agora, fazer
é outra história. Então, o Senhor foi tão inspirado em formar esses grupos, essa força do grupo, essa força de discutir ideias, né? A força do conselho familiar, que é parte do curso, ir para a tua família e conversar todo mundo junto, ver soluções melhores para os objetivos da família. Tudo isso é muito poderoso e a gente vai ter a ajuda do Senhor nesse processo. Então, vai dar certo. Então, para fazer esse orçamento, primeiro no curso você fica 3 semanas só anotando seus gastos. Vai descobrir. E essas 3 semanas você descobre afinal para onde é que vai todo o seu dinheiro todos os meses. Depois disso, você tem que pegar as despesas e dividir em 2 grupos. Despesas fixas. O que é despesa fixa? Todo mês eu tenho que pagar aquilo, não tem como mexer no valor, né? Financiamento do carro, seguro, dízimo, fundo de emergência, outras contas. Despesas variáveis. Aqui é fatura de serviço público, compra, comer fora, combustível. E você vai fazer suas classificações para dividir essas suas despesas, tá bom? Depois que você fez isso, o segundo passo qual é? Você vai fazer um conselho de família. E juntos vocês vão discutir, olhar para aquilo e falar, olha, a gente gasta com isso. Bota na mesa. E aí, olha, que coisa, eu não sabia que a gente gastava tanto com padaria. Geralmente padaria antes, né, da pandemia principalmente, era um gasto que todo mundo não esperava, né? Fala, nossa, eu gasto tudo isso por mês em padaria. Poxa, com esse dinheiro eu podia fazer uma outra coisa que eu achava que eu não tinha condições, né? Ou outras coisas, cada família tem um gasto diferente, não tem regra, isso é muito pessoal, né? E depois disso, então, discutir em família, você vai fazer o orçamento. Como é que eu vou fazer esse orçamento, né? Eu vou escolher um método que eu achar melhor. Pode ser uma folha de papel, funciona muito bem, um caderno. Eu posso fazer em planilha, posso pegar um aplicativo e vou dividir um valor de dinheiro que eu gostaria que tivesse em cada um daqueles itens, né? E coloco lá isso, 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 isso. Começo meu orçamento com a minha renda, tirando imposto já, porque é a renda que eu realmente recebo, não adianta nada pegar o salário bruto, né? Então eu faço a conta, então para fazer orçamento precisa de muita matemática, mas é a matemática de somar, subtrair, no máximo fazer uma conta de vezes, isso está ao alcance de cada um de nós, né? Você vai precisar de uma calculadora para te ajudar. Então, você soma aqueles valores, faz a conta e fala, ó, eu quero gastar, poxa, nessas 3 semanas, a gente gastou tanto com comer fora. Eu gostaria de gastar menos esse valor. Então, você coloca esse valor. Ah, o meu seguro é esse valor, né? Ah, mas eu vou procurar um mais barato. Então, você pode pôr coisas que você gostaria de fazer. E depois daquilo, quando você terminar a sua conta, pode ser, e é muito provável que aconteça, pode dar negativo. Se isso acontecer, você vê que você tem mais gastos do que a sua renda permite, você tem que saber que você não está sozinho. Você tem pessoas muito inteligentes no mundo inteiro, muito criativas, pensando em propagandas, pensando em apelos, para fazer você querer gastar mais, para você achar que você precisa de determinado consumo, determinada roupa, determinado curso, ou só aquela escola cara, que você precisa daquilo para te fazer feliz. E não é assim, né? Então, esse país também é muito desigual, então a gente vê as pessoas consumindo coisas que a gente não poderia, e tá todo mundo junto, né, com renda muito diferente. Então, isso dificulta também. E então, quando isso acontecer, né? Poxa, deu negativo, eu tenho mais gastos do que a minha renda. O que acontece? Eu vou tentar mexer nessa coluna das despesas variáveis, né? Eu vou conversar em família aqui que a gente poderia diminuir. Essa parte de despesas variáveis tem a ver com o meu padrão de consumo, o meu nível de vida. Então, eu posso, por um tempo, querer baixar ele, decidir em família, falar, vamos, né, ter um nível menor aqui. Agora, eu conheço, já fiz, né, palestras, já tive questionários com muitas famílias, e tem muitas famílias que realmente, quando elas fazem essa conta, não tem o que mexer. O gasto delas realmente já é tudo, né? Não tem mais onde tirar. Então, para essas famílias, a gente fala, todo problema tem uma solução. Qual que é a solução nesse caso, né? Nesse caso, é você focar os seus esforços para aumentar a renda. Se não dá para tirar, não é na despesa que você tem que mexer, você vai fazer o outro curso de autossuficiência, todos os outros, né? Todas as palestras que a gente falou de currículo, de fazer LinkedIn, entrevistas melhores, educação. Então, eu preciso mexer do outro lado, para que esse problema meu financeiro que eu tenho hoje, de não estar conseguindo viver com o que eu ganho, possa ser diminuído. E por último, eu preciso escolher um jeito para controlar esse orçamento. E tem vários jeitos. Tem gente que trabalha bem com envelope. Coloca o valor que vai gastar. Olha, eu vou gastar isso para sair. E coloca lá. Outros já gostam de planilha, gostam do Excel, né, acompanhar isso tudo
baixar do banco o extrato e classificar e controlar dessa forma. E hoje tem uma série de aplicativos que ajudam muito com isso. Ou você pode usar sistema misto, você controla pelo aplicativo, mas o dinheiro, que é o que das crianças, você põe no envelope e aí quando acabar, a gente acabou. É uma forma de ensinar para as crianças, né, a tomarem decisões, a lidarem com o dinheiro desde cedo também. E vou passar aqui para o próximo. Maravilha. O primeiro nível, então, agora vem a parte que a gente vai ter ajuda, né? Por que eu sei que isso vai dar certo quando a gente faz? Porque a gente não vai estar sozinho. Os outros métodos que eu estudava eram pessoas, né? Homens com boas ideias, só que você está sozinho tentando vencer aquele problema. Aqui não. Aqui é o método do Senhor, de ter essa autossuficiência. Então, o primeiro nível, né? Quando você tem o trabalho, usando a ferramenta do orçamento o tempo todo, é pagar o dízimo e as ofertas. Quando nós somos fiéis, o Senhor, ele não nos abandona. Eu tenho testemunho pessoal disso. Eu e meu marido, nós casamos, nós éramos estagiários, né? Nosso orçamento era bem contado, era tudo apertado. Chegou um mês que ele perdeu o estágio, ele ia ser efetivado, a empresa teve um problema, não abriu a vaga e ele ficou sem. E mesmo naquele momento, que era só o meu valor de estagiário, e a gente, né, tinha já despesas de uma família, nunca nos faltou nada. E o Senhor tem nos abençoado muito mais do que a gente poderia imaginar, porque nós temos sido fiéis ao dízimo e às ofertas, desde sempre. Isso sempre foi prioridade, né? Sempre foi em primeiro lugar pagar a parte do Senhor. E se a gente tem amigos aqui hoje com a gente, é sempre bom lembrar que na nossa igreja, esse dinheiro do dízimo, ele não é usado para salários de ninguém, ele é realmente só usado para capelas, para materiais como esse do curso que a gente está recebendo, para construção de templos. Não é, meu marido é bispo e, né, tem tantas horas que ele doa, né, como realmente servindo como bispo e não recebe nada por isso. E o segundo ponto, para a gente correr aqui com o tempo, próximo nível é proteger a sua família das dificuldades. A gente poderia achar que o próximo nível seria pagar as dívidas, mas ainda não. Em primeiro lugar, para a gente sair do ciclo da dependência da dívida, porque a gente começa, né, termina um carnê, aí já entra em outro, né, paga o cartão, mas aí surge imprevisto, você está terminando de pagar, surgiu, quebrou o carro, aí você entra de novo numa dívida. Então, para conseguir sair disso, antes de tudo, né, depois pagou seu dízimo, você vai precisar proteger sua família das dificuldades. Como fazendo isso? Primeiro, você tem que ter um fundo de emergência para as necessidades da sua família de um mês. Quando você fez seu orçamento, você já sabe qual que é o valor que você precisa para passar um mês. A sua meta é juntar esse valor para que eu tenha dinheiro para prover a necessidade da minha família por um mês. Isso antes, minhas dívidas estão rolando lá. Já tenho as prestações, né, tenho os carnês, continua aquilo lá, do jeito que está. Eu vou agora fazer esse orçamento, né, e colocar antes de tudo isso, antes do meu consumo, uma parcela. Então, eu paguei a parcela do Senhor, vou pagar a minha parcela, uma parcela para mim. Eu vou escolher um valor, posso começar com R$10. Isso é um conselho de família, né? Sua família vai sentar e vai decidir qual que é o valor que vocês vão começar a juntar todos os meses para compor esse fundo de emergência, né? Para ser formado. Depois que você fez esse fundo de emergência, tem outras coisas que você pode fazer para proteger sua família. São seguros, que protegem, né, contra coisas terríveis da nossa vida. Depois, uma poupança de 3 a 6 meses, que já te dá uma segurança maior, não mais para um imprevisto pequeno, mas para uma perda de emprego, né, alguma coisa mais temporária. Então, essa poupança, que são para necessidades imediatas, você vai fazer a meta de ter isso com a tua família. Depois vem a parte de eliminar as dívidas. Para o Senhor, ele considera que as dívidas aceitáveis perante ele são uma casa modesta, uma educação para conseguir um emprego melhor e um transporte modesto também, só quando a gente precisa. Essas são as dívidas que o Senhor considera aceitáveis. A gente precisa ter a meta de eliminar, acabar com as nossas dívidas de consumo. O carnê é uma dívida de consumo, parcelamento que a gente faz. O cartão de crédito, outras coisas também. Parcelamento aqui no Brasil é muito comum e é uma maneira verdadeira de realizar sonhos. Quantas pessoas eu já vi realizarem sonhos, elas gastavam no dia a dia coisas e nunca conseguiam comprar alguma coisa. Quando elas começaram, né, a fazer um carnê e ter aquele compromisso de pagar, elas começaram a comprar coisas grandes, né, uma TV que elas sonhavam. Então, é uma forma de realizar seus sonhos, só que ela não é a melhor forma. Vocês iam aceitar, alguém aqui ia aceitar receber o salário dividido em 10 vezes sem juros? Ninguém ia, né?
Então, por que vocês acham que a empresa aceita receber em 10 vezes sem juros? Na verdade, não tem ninguém doido, né? Muito menos os donos dessas empresas grandes de eletrodomésticos. O que eles fazem é que eles embutem o valor dos juros que eles estão fazendo e eles obrigam a gente a fazer essa compra parcelada. E fazem com que a gente sempre alimente o ciclo, né? Sempre volte, sempre tenha parcelas para pagar. O problema é que viver dessa forma, que é uma forma possível, ela não é melhor por quê? Porque funciona bem enquanto minha renda está rolando. Enquanto eu estou recebendo todo mês a mesma coisa, eu consigo. Eu vou pagando o parcelamento, né? E vou fazendo novos parcelamentos. É uma forma completamente honesta e possível de viver. O problema é que quando chega um desemprego. E aí? Você tem mais 10 parcelas para pagar de uma TV, de um carro que você não precisava, que você, né, era um carro maior, um carro melhor. Então, não protege minha família das dificuldades, né, viver dessa forma. É muito perigoso, especialmente agora, a gente está vivendo um período de crise, né? Então, é hora de a gente colocar esse ano já nossa casa em ordem. E como é que a gente elimina as dívidas, então? Tem um método bem legal, bem fácil. Você vai escrever suas dívidas uma do lado da outra. Março, tem que pagar R$ 100 de cartão de crédito, 70 de um móvel que eu comprei, 50 do dentista que eu fiz o plano, 75 de um médico de um procedimento, financiamento do meu carro 235. Muito bom. Aí você tem que escolher em conselho de família, não tem uma receita básica, você vai escolher em família, então, o que você vai pagar primeiro? Você pode escolher o que tem juros mais caros, pode escolher a parcela mais alta, vocês vão escolher. Quero acabar com o cartão. Então, você vai fazer todo o dinheiro que você conseguiu fazer sobrar, você vai eliminar pagando aquilo do cartão. Assim que o cartão terminou, poxa, terminei de pagar aquela dívida. O dinheiro que sobra, geralmente a gente já começa ou outra dívida, ou alguma coisa que a gente quer, que a gente precisa. Mas não, você fala, bom, aquele valor que eu já usava, que era um compromisso mensal de pagar a minha dívida, eu vou continuar usando. Só que dessa vez, o que sobrou do cartão, eu vou pagar o próximo, que é o móvel. Então, móvel, em vez de pagar R$ 70, que era o carnê de todo mês, eu vou juntar com aqueles 110 de antes. Então, eu vou ter 180. Pagando 180 todo mês, eu vou adiantar esse carnê, ele vai acabar antes. Acabou o carnê? Vou para o próximo. Vou adiantar o pagamento da minha dívida do dentista. Eu pagava 50 todo mês, agora eu junto 110 do cartão, 70, eu tenho 230. Com 230, rapidamente eu vou conseguir pagar. E assim eu vou, até o dia que eu realmente diga, estou livre dessas dívidas. Depois disso, vem o quarto passo, que é tão legal e eu só vou passar, que é o poupar e investir para o futuro. A gente, a partir desse momento, vai pensar em investimentos de longo prazo, né? Coisas de longo prazo. Comprar residência, aposentadoria e tudo mais. Então, esse eu vou passar, que nosso tempo aqui já acabou. Falando sobre investimento, uma coisa rápida, né? Não existe, quando eu invisto esse dinheiro, eu tenho que procurar, né, formas de investir meu dinheiro. Existem formas melhores, formas piores, e só eu vou poder decidir qual que é melhor para o meu caso. Tem que ver eu estou disposta a perder dinheiro, não estou, eu quero muito retorno, pouco retorno. O retorno faz muita diferença. E então a gente tem que analisar isso, né? E aqui no Brasil é um pouco difícil investir, porque tem muitos itens para a gente pensar. Então, vou colocar depois essa apresentação para vocês, então só vou passar. São 5 perguntas que você tem que ter certeza antes de investir o seu dinheiro, tá? Vocês depois leiam e procurem, na internet está cheio de gente explicando isso aí. Você tem que pensar no risco, né? Meu dinheiro vai ficar, liquidez, vai ficar preso, eu vou poder tirar logo. Qual que é o imposto que incide sobre isso? Porque você acha que vai ganhar tanto, mas você vai ter que pagar imposto em cima do rendimento. Depois disso, tem inflação, né? Então, a Selic hoje está 2, mas a inflação está 4, então, no fundo, está rendendo negativo. E a taxa de administração, esse fundo, né? A taxa é alta, eles estão tirando parte do meu rendimento, então, você tem que perguntar essas coisas quando você for fazer um investimento. E, então, com tudo isso, você chega lá de poder ter sua autossuficiência, né? E você continua ajudando e abençoando o próximo. Para finalizar, eu quero realmente fazer um apelo, né? Espero que vocês tenham gostado. É rápido, né? Eu só queria deixar no fundo um gostinho para vocês. Quem quiser conhecer mais, né, sobre cada uma das coisas que a gente comentou aqui, lá tem planilha para decidir se é melhor alugar ou comprar minha casa, tem planilha, tem tantas coisas legais nesse curso. O curso de finanças pessoais, né?
O pessoal do Brasil que faz os cursos diz assim, a gente tem conteúdo, mas a gente não muda o Brasil. E esse curso, realmente, que foi feito pelo Método do Senhor, ele tem o poder de mudar realmente o nosso comportamento. Quando a gente se compromete a participar, de preferência com o cônjuge, né? Que melhor ainda, os dois juntos, em sintonia, vão conseguir progredir de uma maneira muito mais rápida do que se só um toma a frente de tudo. E também convido, né, famílias de alta renda a participarem desse curso. Por quê? Geralmente, quem tem uma renda muito alta acaba escondendo esses problemas de administração do dinheiro, porque a renda é tão alta que você pode fazer, né, não controlar nada, gastar com o que quiser, e sempre vai sobrar dinheiro, porque tua renda é alta. Só que acontece, esse seu erro, né, de não estar fazendo, cuidando do seu dinheiro, da sua mordomia, da forma que o Senhor deseja, vai passar para os seus filhos, vai passar para os seus netos. Porque as crianças, elas só aprendem de 3 maneiras: que pelo exemplo e pelo exemplo. Então, essa minha facilidade de esconder meus problemas financeiros por meio de uma renda alta pode não acontecer com eles. Eles vão ter problemas sérios. Existe aquilo, né? A gente quer fugir daquela história do pai rico, filho nobre, neto pobre. Isso acontece demais, né? A gente pode chamar esse ciclo do orgulho, pode acontecer dentro da família de cada um de nós. Então, nós temos que viver, seguir o método do Senhor para cuidar disso, independentemente da nossa renda. E esse curso, né, foi um convite do presidente. Então, se tem algum bispo aqui, se tem alguma mãe, se tem alguma presidente de Sociedade de Socorro, uma amiga, uma ministradora, convide outras pessoas. Elas vão ser muito abençoadas ao participar desse curso. Ele tem uma parte espiritual, a gente sai de lá muito fortalecido, a gente faz novas amizades, faz um grupo aqui que fica tão feliz junto, né? E é uma forma efetiva de fazer os nossos sonhos se tornarem realidade da melhor forma. E nós temos essa paz. Eu realmente deixo esse convite para vocês, meu coração, de coração, para que vamos juntos, né, fazer desse 2021 um ano da nossa suficiência, para que nós possamos estar preparados para tudo que vem pela frente. E é isso que eu deixo com vocês, agradeço muito a oportunidade, tá bom?